preencherem. E é tudo gravando, né? E aí, gente, parabéns. Bom dia mais uma vez a todos. Parabéns pelas atividades, né? Como já perceberam aqui, de propósito, eu deixei o quadro da semana passada. A semana passada finalizamos o movimento circular. Já teve até aluno perguntando, professor, qual é o assunto do terceiro bimestre? Qual vai ser o assunto do terceiro simulado? O assunto que nós vimos foi movimento vertical, tudo sobre movimento vertical. O objeto sendo lançado para cima, para baixo, queda livre, professor sendo abandonado. Então, tudo sobre movimento vertical. Movimento circular, finalizamos semana passada, e leis de Newton. Então, são esses três conteúdos. Então, gente, sobre movimento circular, finalizamos, concluímos absolutamente todo o conteúdo na semana passada, na aula anterior. E, de propósito, eu deixei aqui todas as fórmulas que nós usamos, todas as fórmulas que você vai usar para resolver questões sobre o movimento circular. Professor, vou fazer o Enem, vou fazer o vestibular, não, vou fazer o simulado da prova, o que for, movimento circular, você usa essas fórmulas. Não, professor, mas tem só essas fórmulas. Mas se tiver uma outra forma, apenas essas fórmulas. Alguém pode dizer, professor, somente só essa, não tem mais nenhuma. Ao todo, se eu não me engano, tem 18 a 20 fórmulas. Então, eu deixei de propósito, nem apaguei o quadro da semana passada. Porque aqui vão ficar as fórmulas e aqui desse lado a gente vai resolver as questões. Para que o aluno esteja acompanhando, associando, fazendo essa associação respectiva. Professor, essa questão, qual é a fórmula que a gente vai usar? A primeira, a segunda, a quinta, a 20ª? Qual é a fórmula que a gente vai usar nessa questão? Então, desse lado, todas as fórmulas. Desse outro lado, as questões uma por uma. Se eu não me engano, semana passada, na última aula, a última aula sobre o movimento circular, nós respondemos 4 questões, 4 situações sobre o movimento circular. Hoje nós vamos fazer várias outras questões. Se eu não me engano, ao todo tem 15 questões. Vamos resolver essas questões, meio que revisando, recapitulando tudo que foi visto, todo o conteúdo que foi dado sobre movimento circular. Tranquilo, gente? Então, vamos lá, né? Hoje, apenas exercícios. Aproveitem aí, aproveitem os alunos que estão em dúvida, né? Passou toda a semana, vários alunos enviando as atividades, as questões, a lista de exercícios, que é o principal. Professor, como é que responde essa questão? A gente acompanhando, muitos alunos perguntando, professor, como é que resolve essa questão? E a gente passando as orientações. Então, gente, é isso que a gente quer ver. A dúvida do aluno com relação à lista, porque é para resolver a lista. Então, vamos lá. Os alunos aplicados, dedicados, estudiosos, extrema atenção agora, porque é o momento da dúvida. Professor, como é que resolve bem direitinho essa questão? Quero ver aí, fazendo essa associação respectiva da questão e qual é a fórmula que eu vou usar. Então, lá, primeira questão, logo de cara. Primeira questão diz o seguinte: sabendo que num determinado movimento, a gente já fez essa questão, só que agora eu mudei apenas os dados. Sabendo que num determinado movimento, uma partícula descreve um movimento circular, então tá aí a trajetória circular. Trajetória circular tem um raio, professor, a distância do centro a essa circunferência. É o raio, a distância do raio. E ele diz o seguinte: sabendo que S é igual a 2 metros, S é igual a 2 metros, e o valor desse raio é igual a 5 metros. Se eu não me engano, foi uma questão parecida com essa da semana passada. Mas a gente vai aproveitar, porque nesse vídeo agora vai ficar todos os exercícios. Então, deixar num único vídeo todos os exercícios para não ficar separado. Então, a questão é simplesmente essa. Ela dá o valor do S e o valor do R. Professor, quem é o S? O S vai ser exatamente o que o objeto percorreu. Vamos dizer que o objeto saiu do ponto A até o ponto B. E nesse percurso dele, o que ele percorreu, essa distância. Então, gente, observem que S diz respeito à ideia sobre distância. Distância, o espaço percorrido, o que ele percorreu. Ele percorreu, professor, o percurso dele, a distância, o que ele percorreu. O exemplo poderia ser um atleta lá nas provas, né? Nas Olimpíadas, a prova de atletismo, lá ele percorrendo aquela distância, né? 100 metros rasos. Então, o atleta está aqui por fora, percorrendo essa distância, certo? Só que aqui é uma outra situação. É óbvio que o atleta não vai percorrer 2 metros, né? Vamos supor que seja uma partícula minúscula. Então, ela percorre 2 metros. É a distância que ela percorreu do ponto A até o ponto B.
Sabendo que essa trajetória, essa circunferência é relativamente grande, né? Tem um raio de 5 metros, ele quer saber, a partir dessas informações, ele dá apenas essas duas informações. Aí ele vai e pergunta, quem é o φ? Qual o valor de φ? Então, pronto, gente. Essa é a questão. Apenas esses dados, duas informações, S e R. A partir de S e R, quer saber o valor do φ. Então, você vem aqui, gente. Qual é a forma que eu vou usar? Primeira, segunda, do S, do V, do A, do delta φ, do ômega. O sorvetinho, professor, para o circular, o vovô é ateu, o sorvetão, Torricelli, a aceleração centrípeta resultante e por aí vai. Qual é a fórmula que eu vou usar? Está aqui na cara, ó, a primeira. Qual é a primeira fórmula? S vai ser igual a φ vezes R. Então, gente, acabou a questão. A questão de física. Na verdade, acabou-se aqui a física. Não tem mais o que fazer. A partir de agora é matemática. Então, gente, o que a gente mais percebe são alunos com dúvida em matemática. Como é que se resolve uma questão? Como é que se calcula lá a quantia? Como é que se resolve a conta? Como é que eu trabalho uma equação? Como são as relações? Ah, professor, vai para o outro lado, passa dividindo, não estou entendendo. Então, a maioria das dúvidas é em matemática. Aí isso você vai aprendendo, exercitando. A física é somente você entender, interpretar a situação, pegar os dados e, a partir dos dados, saber identificar qual é a fórmula. Ah, professor, será que a fórmula é do S, é do V, é do A, é da aceleração, é do delta φ? Qual é a fórmula? Está aqui a fórmula. S igual a φ vezes R. Agora é somente substituir. Quem é S? S é quem? S igual a 2, está lá. Ó. S igual a 2, ou seja, o espaço, S de espaço. O espaço que ele percorreu entre A e B são 2 metros. Então, você substitui 2. Vai ser igual a φ. Quem é φ? Φ é exatamente o que ele quer. Aí lembrem-se aí da brincadeirazinha que a gente sempre fala para você lembrar e recordar. Ah, como é que eu resolvo situações de querer encontrar o valor daquela incógnita? É exatamente o que você quer. Interrogação. Se é o que eu quero, qual é a musiquinha que a gente fala? Repete-se. É o que eu quero, professor. Então, repete-se. O φ aqui eu vou repetir. Repete o φ. Vezes R. Quem é R? 5 metros. Uma observação aqui, gente, é para as unidades. Estão vendo aqui, ó? As unidades. Do espaço dado em metros. O raio dado em metros. Então, essas unidades, elas têm que ser exatamente a mesma. Ah, professor, se o espaço aqui fosse metros e o raio em centímetros, aí teria que transformar. Ou transforma o raio, ou transforma o espaço. Tranquilo? Mas na maioria das vezes, tudo tem que ser dado em metros. Tranquilo? Então, vamos lá. Ah, professor, mas tudo já está em metros. Não precisa transformar. Só substituir. Substituir, professor. E agora? Agora é proceder aí as operações da matemática. Ah, professor, quando está multiplicando desse lado, vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, repete o φ. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2 dividindo sobre 5. Então, ah, professor, mas seria a mesma coisa que dizer que φ é igual a mesma coisa, né, gente? Se eu digo que 2 quintos é igual a φ, é porque φ é igual a 2 quintos. Igual a 2 quintos. Não, igual a 2 quintos. Ah, professor, mas se eu quiser dividir esse número, 2 dividido por 5, dá o quê? 0,4. 0,4. E quero ver agora a unidade. Qual a unidade de φ? Φ é dada em quê? Tá, professor? Φ é um ângulo. Eu quero saber aqui. Ele percorreu essa distância. Essa distância, esse espaço lá por fora, equivale a quanto aqui por dentro? Ou seja, esse ângulo aqui por dentro. Então, é esse φ que eu quero saber. Esse φ é de 0,4. Qual é a unidade de ângulo? Graus ou radianos. A gente falou várias vezes, não foi um assunto sobre esse conteúdo, que o ângulo aqui, o movimento circular, os ângulos sempre são dados em radianos. Radianos. Então, tá aí, ó. Significa que esse carrinho, essa partícula, esse objeto, esse móvel aí, percorreu 0,4 radianos. Ah, professor, ele percorreu 2 metros. Significa que ele percorreu 0,4 radianos em ângulo. Tranquilo? E, gente, essa foi a primeira questão. Fizemos essa questão semana passada, não foi? Estou só repetindo aqui mais uma vez, para que fique num único vídeo todas as questões. Não, vou apagar aqui para ir para a questão 2. Questão 2. Fica o vídeo aí, gravado, né? Para depois você ver com calma o passo a passo. Questão 2. Questão 2 diz o seguinte. Sabendo agora que eu tenho a mesma situação, certo? Vou apagar aqui. Vou usar o mesmo desenho agora para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Vou apagar aqui. Só colocar os dados da questão 2.
A questão 2 diz o seguinte: sabendo que um objeto ele parte de φ inicial igual a π sobre 4. Π sobre 4 radianos. Esse é o valor do φ inicial, ou seja, φ inicial, de onde ele parte, o ângulo inicial que ele partiu. E vai até o φ final. O φ final é igual a π sobre 3 radianos. Π sobre 3 radianos. Pronto. Com esses valores e sabendo que o raio dessas diferenças. Pronto, na número 1 era 5, né? Nessa número 2 agora ele disse que são 10 metros. Com essas informações, ele quer saber, primeiro, quem vai ser o ΔΦ? Quem vai ser o ΔΦ? Tá, professor, por que ΔΦ? Vou apagar aqui embaixo. Já fizemos a questão 1, não foi? Estamos agora na questão 2. Observe aí. Gente, extrema atenção. É o que a gente falou. A oportunidade, né? O aluno estudioso, dedicado, aplicado, é a oportunidade de perguntar, professor, eu não entendi aí, dá para repetir mais uma vez? Está aí, alunos, ó. Exatamente nessa turma, D, E e F, né? Ó. Ontem, até tarde, professor, como é que resolve essa questão? E a gente trabalhando junto, trabalhando, explicando, tirando as dúvidas, porque é isso que importa. É o aluno interessado, dedicado, querendo resolver as questões. Então, vamos lá. ΔΦ. Professor, cadê aqui, ó? A questão deu essas informações, 3 informações. O raio agora são 10 metros. O carrinho agora parte de um ângulo inicial. Ele diz, esse ângulo inicial aqui é π sobre 4. Vai até um ângulo final. Então, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem a situação. A situação é o seguinte, vou colocar um pouquinho mais acima, porque ele inicia não do zero, né? Ele não inicia do zero. Ele inicia de um ângulo, já um certo ângulo, como se tivesse um ângulo aberto, né? Ó, já tivesse aberto um certo ângulo. E é exatamente esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, primeiro, ele chama de ângulo inicial, é o φ inicial, certo? Então tá aqui, ó, φ inicial. E vai até um ângulo final, ó, aqui o ângulo final, é o φ final. Pronto, essa é a ideia. Observe que ele parte do ponto A, e esse ponto A não está mais aqui, ó, no início, como se fosse o ângulo zero. Ele já está um pouquinho mais acima. Então é porque já teve um certo ângulo percorrido, aberto, né? Ó, essa é a ideia de ângulo. Ah, professor, então tem um ângulo inicial, π sobre 4, e vai até um ângulo final, π sobre 3. Essas são as informações. Com essas informações, ele quer saber quem é ΔΦ. Então você vê aqui, qual é a fórmula? A primeira fórmula é a fórmula do S. Segunda fórmula é a fórmula da velocidade. Terceira fórmula da aceleração. Quarta fórmula é do ΔΦ. Ah, professor, então está aqui na cara. Vamos pegar aqui a fórmula ΔΦ. Queria ver um aluno aí, ó, ganhando participação de hoje. Primeira participação. Ditar para mim, para eu ver se consegue enxergar aqui. É óbvio que quando tiver o vídeo gravado, isso daqui vai ser bem mais ampliado, né? Porque vai estar enquadrado. Mas eu queria ver agora quem poderia ditar para mim qual é a quarta forma. Primeira do S, segunda do B, terceira do A e a quarta forma do ΔΦ. Professor, como é essa forma do ΔΦ? Vamos lá? ΔΦ vai ser igual. Tá aqui, ó. φ final menos φ inicial. Acabou-se. Então, gente, observe que questões de física, resolver questões de física, situações de física, problemas de física, exercícios de física, é nada mais, nada menos que você entender a situação, interpretar essa situação, pegar os dados e identificar qual é a fórmula. Ah, professor, eu tenho várias fórmulas, 18, 19, 20, sei lá quantas fórmulas. A situação é como se fosse um jogo, gente. A regra do jogo é, a partir dos dados, qual é a fórmula que eu vou usar? Eu identifico aqui quarta fórmula. Acabou-se a física. A partir de agora é matemática. É trabalhar as contas, resolver os cálculos, simples assim. Ah, professor, vamos substituir agora. Quem é ΔΦ? Lembre-se da brincadeira. Não, professor, ΔΦ é exatamente o que ele quer. Se é o que ele quer, o que faz a brincadeira? Repete-se ΔΦ. Vamos aqui. Φ final. Quem é φ final? Está aqui, ó. Π sobre 3. Π sobre 3. Menos φ inicial. Quem é φ inicial? Π sobre 4. Então, gente, mais uma vez, acabou-se a física. A física, simplesmente, é a partir dos dados, você identificar a fórmula. Identificou a fórmula? Substitui os valores. Agora é matemática. Ah, professor, como é que você resolve subtração de fração? Aí lá, desde o 6º ano, você aprendeu que tira o MMC, né? Ó,
decompõe lá os fatores. Então, vou fazer aqui. Ah, professor, ΔΦ é o que eu quero, repete-se. Vai ser igual, M entre 3 e 4 é quanto? 12, divide por 3 dá 4, divide por 4 dá 3. 4 vezes π, 4π, menos 3 vezes π, 3π. Acabou-se. ΔΦ é igual a quanto? Quanto é ΔΦ? 4π menos 3π. Ah, professor, é π. Π sobre 12. Π sobre 12 o quê? Qual unidade? Metros? Radianos? Ah, professor, se é ângulo, são radianos. Π sobre 12 radianos. E também tínhamos feito essa questão na semana passada, eu estou só repetindo aqui para tirar algumas dúvidas. Os alunos perguntem, aproveitem a oportunidade. E para ficar num único vídeo todas as questões. Então, ΔΦ significa que se ele saiu desse ponto A, que era π sobre 4, e foi até o ponto B, que era π sobre 3, significa que ele percorreu aqui por dentro, né? Não por fora. Deixa eu botar aqui φ final por dentro e ΔΦ aqui desse outro lado. Significa que ele percorreu um ΔΦ, ou seja, uma variação de ângulo de π sobre 12. E isso daqui são 15 graus. Ah, professor, se eu quiser transformar de radianos para graus, aí você faz lá aquela regrazinha de 3, né? Π equivale a 180. Π sobre 12 equivale a quantos graus? Aí você faz a regrazinha de 3, né? Faz lá a regra de 3 e para o escredo, como você aprendeu, né? Encontra π sobre 12 igual a 15 graus. Mas tem uma questão que a gente vai responder isso, tranquilo? Vamos lá. Ah, professor, encontrei ΔΦ igual a π sobre 12 radianos, que equivale a 15 graus. Mas se a questão agora pedisse ΔS, a questão agora quer ΔS. Então, observe que numa única questão, agora é questão 2, não. Observe que numa única questão, na questão 2, ele perguntou duas informações, dados aqui, os valores, ele quer saber quem é ΔΦ. ΔΦ igual a π sobre 12. Agora, quem seria ΔS? ΔS. Então, você vai apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para a gente fazer ΔS. Como é que se calcula, professor? A gente já calculou o S, já calculamos o φ, o S, o φ, o ΔΦ. Agora eu quero saber como é que calcula o ΔS. É a primeira forma. Conseguem ver aí que é exatamente a primeira forma? Tá, professor, se a primeira forma é S igual a π vezes R, eu não quero S, eu quero ΔS. Só é colocar um delta aqui. Se eu coloquei um delta aqui, coloco um delta aqui. Acabou-se. É exatamente a mesma coisa da primeira forma. E agora, substituir os valores. Quem vai ser S? S é o que eu quero. Se é o que eu quero, como é a brincadeira, repete-se. Vou repetir quem, professor? ΔS. Repete ΔS. Vai ser igual. ΔΦ. Quem é ΔΦ? Você já encontrou. Foi a primeira questão, a primeira pergunta, né, dessa questão. Era saber quem é ΔΦ. Ah, professor, ΔΦ é π sobre 12 vezes R. Quanto é R? Eu apaguei ali. R são 10 metros. R são 10 metros. Acabou, não tem mais o que fazer. Agora é fazer a conta, né? Na matemática. ΔS vai ser igual. Professor, vai ser 10π sobre 12. Acabou, não tem o que fazer, gente. A alternativa lá para você marcar no Enem, no vestibular, é 10π sobre 12. Mas se a questão simplificar, o que eu posso fazer a mais, professor? Posso simplificar. Simplificar por quanto aqui? Por 2, não. Por 2 em cima e por 2 embaixo. Dá quanto? 10 dividido por 2 dá 10 dividido por 2 dá 5π. 5π sobre 12 dividido por 2, 6. Pronto, tá aí, ó. 5π sobre 6. É a mesma fração, só que agora ela simplificada, né? Ah, professor, lá no Enem, então, pode estar 10π sobre 12 ou 5π sobre 12. 5π sobre 6. E mais, eles podem substituir o valor do π. Quanto é o valor do π? A gente tinha dito, não. Para calcular o comprimento, o tamanho do π, o comprimento, o π vale 3,14. Agora, quando eu estou trabalhando com noção de ângulo, o π equivale a um ângulo de 180 graus. São informações diferentes. Uma coisa é o que o π equivale. O π equivale em ângulos 180 graus. Ele equivale a 180 graus. Agora, com relação ao tamanho, o comprimento dele, ele vale aproximadamente 3,14. Aí você substitui aqui, não? π vai ser igual a 5 vezes 3,14. Dividido por 6. Faz essa continha com calma, dá aproximadamente 2,6 metros.
Ou seja, significa lá que o carrinho, a partícula, o objeto móvel, ele vai percorrer aproximadamente 2,6 metros. Tranquilo, gente? Tínhamos feito essa questão também semana passada. Estou colocando aqui para ficar num único vídeo, né? Somente para ficar num único vídeo, para que vocês, quando forem aí assistir, né, ó, estudar, fazer revisão para o simulado, tá tudo num único vídeo. Tranquilo? Concluímos aqui a questão 2. Vamos agora para a questão 3. O que é que diz a questão 3, professor? A questão 3 diz o seguinte: sabendo que no movimento circular, eu tenho o valor de 10, não vou dizer nem quem é, quero ver quem é que acompanha, 10 pi metros por segundo. Pronto. Esse valor aí, 10 pi metros por segundo, é o valor de quem? Aí você vai para a unidade. Professor, como é que eu aprendo a identificar aquele determinado valor? É o valor de quem? De que grandeza? É o que? É o S? É o φ? É o R? É o Vzinho? É o ômega? É o Azinho? É o alfa? O valor dado é o valor de que grandeza? Aí você vai para a unidade. Olha aqui a unidade, gente. Olha aqui a unidade. Metros por segundo. Se é metros por segundo, não é o S, porque o S nós vimos que é metros. Não é o φ, porque o φ é radianos. Não é o raio, porque o raio são metros. Mas são metros por segundo. Metros por segundo, relembre aí, desde o início da cinemática. É o valor da velocidade. Ah, professor, mas é velocidade linear, Vzinho, ou é velocidade angular, ômega? Velocidade linear. Porque o ômega, tá aqui, é φ por tempo. Φ são radianos. Então, o ômega, radianos por segundo. Então, velocidade linear, metros por segundo. Então, essa questão 3 diz o seguinte: em determinado movimento circular, a velocidade do objeto é 10 π metros por segundo. Alguma pergunta, gente? Sabendo que o raio dessa trajetória são de 20 metros, ele quer saber. Pronto, essas são as duas únicas informações. Então, ele dá o valor da velocidade linear, Vzinho, e o valor do raio. E quer saber o quê? Quer saber a velocidade angular. Qual é a letra da velocidade angular? Ômega. Olha aí o ômega, parece um W, né? Arredondadozinho, pequeno. Quer saber o valor do ômega? Velocidade angular. Então, gente, uma questão extremamente simples. Alguém poderia perguntar, estou preocupado aí, gente, que não estão perguntando. Aproveite, pergunte, tirem dúvida. Alguém poderia perguntar e dizer o seguinte: professor, fiquei com dúvida no seguinte. O senhor disse que o espaço sempre é em metros, certo? E o φ sempre é em radianos. Geralmente, os radianos, eles são dados com relação à letra π, a letra grega π. Π sobre 12, π sobre 5, 5π sobre 6, sempre tem um π. Mas aqui tem um π também, professor, 10π. Isso não seria angular? Vejam só, gente. Aqui, só porque apareceu π, não quer dizer que é angular. Você define se é angular ou linear pela unidade. Acontece de casos de, mesmo sendo linear, aparecer o π. Ou seja, esse π aqui, na verdade, vale 3,14. Então, a velocidade é aproximadamente o quê? 31,4 metros por segundo. Né? Ó, em um segundo, ele faz 31,4 metros. Então, só porque tem um π, é uma observação importantíssima. Mesmo em grandezas lineares, Vzinho, Azinho, S, cadê? Mesmo em grandezas lineares, às vezes aparece o π. Observação importante. Ah, professor, tá aí os valores, né? Velocidade linear, raio e ômegazinho. É o que eu quero, velocidade angular. Qual é a forma que eu vou usar? Primeira do S, segunda do V, terceira do A, delta φ, tá aqui, ó, a segunda, Vzinho. Como é que você resolve, professor? A segunda forma, tá aqui, ó. Você pega a segunda forma. Como é a segunda forma? Eu ia pedir aí para alguém ditar, né? O pessoal meio que se acanha, então vamos lá. Se acanhe, pelo menos para falar, mas não para tirar dúvida, gente. Não, professor, quer tirar uma dúvida, como é que eu faço? Falem, é importantíssimo. O professor aqui, ó, tá trabalhando, mas a gente só pode trabalhar de acordo com a dúvida do aluno, né? Então aproveitem, gente, perguntem. Vamos lá. A segunda forma, V vai ser igual a ômega vezes R. Ah, professor, agora eu vou substituir os valores. A física é o quê? Pegar os dados e, a partir dos dados, identificar a fórmula. Várias formas. Identifiquei aqui como sendo a segunda forma. Vzinho igual a ômega vezes R. Acabou-se. Agora é matemática. O que eu vou fazer? Substituir os valores. Cadê os valores?
V, quanto é o valor de V? 10π. 10π vai ser igual ômega. Quanto é ômega? É o que eu quero, professor, é exatamente o que eu quero. Como é a brincadeira, para não esquecer, repete-se, repete-se. Então, gente, se é aquilo que eu quero, é o que eu quero, professor, repete-se. É o que eu quero, repete-se. Vezes R. Quanto é R? R são 20. 20 metros. Então, substituir aqui. Mais uma vez, outra observação. Observe que a velocidade está em metros por segundo. O raio tem que estar em metros. Essa unidade aqui, olha, do comprimento, metros, tem que conciliar, casar com essa unidade aqui também, metros. Ah, professor, se o raio tivesse em centímetros, teria que transformar. Se aqui a velocidade tivesse centímetros por segundo, teria que transformar o raio. Entendeu? Vocês têm que observar coerências nas unidades. Ah, professor, eu quero ômega. Acabou-se matemática. Acabou-se física, agora é matemática. Está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, ômega vai ser igual a 10π sobre 20. Ah, professor, 10π sobre 20. Simplifica tudo por 10, né? Ó. Ômega vai ser o quê? Π sobre 10. Π sobre 2, né? Ó. Π sobre 2. Qual unidade? Se ficou tudo por 10, não foi? Ó. 10 por 10 dá 1, 20 por 10 dá 2. Ou senão corta os zeros, né? Tem alguém que trabalha assim. Ah, professor, cortei os zeros, simplifiquei. Então, π sobre 2. Π sobre 2 o quê? Qual unidade? Qual unidade de velocidade angular? Observe que o φ são radianos. Se o φ são radianos, olha aqui, ó, nessa quinta forma. Ômega é φ sobre t. Então, ômega vai ser radianos por segundo. Radianos por segundo. Radianos por segundo. Então, gente, observação importantíssima essa revisão. Unidade de velocidade linear, metros por segundo. Unidade de velocidade angular, radianos por segundo. Então, pelas unidades, você identifica quem o camarada é. Né? Era assim a brincadeira, né? Ah, diga-me quem és, eu direi quem és. Não é assim a brincadeira? Então, você identifica o indivíduo pela unidade. Metros por segundo, velocidade linear. Radianos por segundo, velocidade angular. Tranquilo? Observação importantíssima. Terceira questão, né? Vamos lá para a quarta questão. Eu disse que é o todo, parece que tem 15 questões, né? Vamos trabalhar. Quarta questão. Quarta questão diz o seguinte. É uma questão bem objetiva, exatamente como a terceira. Diz o seguinte. Sabendo que determinado móvel descreve um movimento circular, o valor de 5 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, não estou dizendo quem é, estou só colocando um valor para que a gente exercite, seja um exercício para a gente exercitar essa questão. A partir da unidade, saber quem é quem, identificar qual é a grandeza. Uma coisa é a unidade, outra coisa é a grandeza, né? Ó, a grandeza é a letrinha aqui, ó, velocidade, raio, velocidade angular. Então, metros por segundo ao quadrado é a unidade de que grandeza? Sabendo que o raio da trajetória, o raio, 20 metros, aí ele vai e faz a pergunta. Então, gente, e aí ninguém? Vamos lá, né? Ó. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Observe que aqui metros por segundo é velocidade. Metros por segundo ao quadrado, aceleração. Então, é azinho. Ah, professor, mas a aceleração pode ser azinho ou alfa. Azinho é aceleração linear. Alfa é aceleração angular. Observe que eu estou linear. O metro de comprimento é algo linear. Você estica assim reto. É linear. Então, é aceleração linear. Então, ele vai e diz, com relação ao movimento, o objeto ele desenvolve uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e o raio de sua trajetória tem 20 metros. 20 metros. Parecido com a questão 3, né? Com essas informações, ele quer saber quem é alfa. Quem é alfa? Pronto. Essas são as informações. A partir de 2 informações, que é uma terceira. Então, gente, muito semelhante com a 3, né? Uma questão bem simples, bem objetiva, só para você exercitar aí de identificar qual é a fórmula. Ah, professor, a primeira fórmula é com relação a S, o espaço. Segunda fórmula com relação à velocidade, Vzinho linear, né? Tá aqui respondendo a questão. E a aceleração, qual é a fórmula? Terceira fórmula, Azinho. Então, tá de cara, né, gente? Aqui, eu identifico. Pegou os dados. Então, observe, gente, que muitas vezes as questões de física é simples organização. Então, existe um procedimento, uma sequência, um encadeamento
de procedimentos que vão me ajudando a como resolver a questão. E observem que dá para perceber aí que a maneira de você bem resolver uma questão é, primeira coisa, pegar os dados, os valores, as informações. Porque quando você procede nessa sequência, nessa ordem, a própria questão, ela se mostra, ela se resolve para você sozinha. Porque quando você vai pegando aqui os valores, você já vai eliminando todas as possibilidades de outras formas. E vai resultar a única possibilidade de forma para você. Tá, professor, se eu tenho um A, E e quero alfa, me resta essa única forma aqui, ó. Assim. Então, gente, está aqui a dica. Para resolver uma questão direitinho lá no Enem, no simulado, no vestibular, onde for. Primeira coisa, pegar os valores, pegar as informações, os dados. A partir dos dados, acabou. Tá, professor? Tem que ser uma forma que tenha 3 grandezas, A, E e alfa. Qual é essa forma? Está aqui, ó, a terceira forma. Acabou. Você já identificou. Então, observe que questões de física, nesse momento, é basicamente, a partir dos dados, você identificar a forma. Tranquilo? Então, vamos lá. A professor, terceira forma. Azinho vai ser igual a alfa vezes R. Acabou, se identifiquei a forma. Agora, substitui os valores. Azinho, professor, quem é azinho? A aceleração linear vai ser igual a 5, substituir. Alfa, quem é alfa? É o que eu quero, repete-se. Vezes R, quem é R? 20 metros. Observe que aqui não precisa substituir. Mais uma vez, atenção às unidades. Aqui em metros, aqui em metros. Ah, professor, mas aqui é metro segundo quadrado. Não importa. Eu estou trabalhando aqui e existem algumas unidades em comum. Então, aqui metro e metro. Então, conciliam. Ah, professor, elas estão casando, dando tudo certo. Não precisa transformar. Se o raio fosse centímetro, teria que transformar. Se aqui tivesse centímetros por segundo quadrado, teria. Mas como está tudo conciliando, tranquilo. Ah, professor, vamos lá. Acabou-se a física. Agora é só fazer a conta. Matemática. Não, está multiplicando. Passa para cá o quê? Dividindo. Então, alfa vai ser igual a 5 dividido por 20. 5 dividido por 20. E aí, gente, tranquilo? Alguma dúvida? Ah, professor, mas vamos fazer essa continha. Quando é 5 dividido por 20? Tá quanto? Vamos dividir aí. Alfa vai ser igual a 0,25, né? 0,25. Tranquilo? 0,25 o quê? Qual é a unidade? 0,25 o quê? Tá, professor? Eu estou trabalhando a aceleração, olha aqui, a aceleração angular. Observe que velocidade angular é radianos por segundo. Velocidade linear é metros por segundo. Então, metros por segundo parece aqui, ó, metros por segundo quadrado. Então, na mesma relação, você deduz aqui, ó. Se velocidade angular é radianos por segundo, a aceleração vai ser o quê? Radianos por segundo, aqui, ó, radianos por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Da mesma forma que a aceleração linear, o tempo é ao quadrado, a aceleração angular, o tempo é ao quadrado. Só que é angular, rotações, então, radianos por segundo quadrado. E aí, gente, tranquilo? Quarta questão. Vamos lá, quinta questão. Se eu não me engano, semana passada a gente trabalhou até a quarta, não foi? Essa semana aqui, como são só questões, só exercícios, já estamos indo agora para a quinta, né? Quinta questão. E aí, vamos lá? A quinta questão, gente, é o seguinte. Ela diz, quinta questão. Vamos lá. Já é um pouco diferente. Trabalhamos primeira, segunda, terceira, quarta forma. Trabalhamos essas 4 primeiras formas. Vamos agora para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte. Determinado fenômeno acontece várias vezes, se repete. Lembre-se aí nas aulas anteriores. Professor, fenômenos se repetem. São fenômenos o quê? Movimento periódico, situações periódicas. Tá aqui, ó, frequência, período. Ah, professor, a frequência é inversa do período, né? Ó, tá aqui a formazinha. Atentem aí para as formas de movimento periódico. Então, ele diz o seguinte, determinado fenômeno ocorre várias vezes, ou seja, se repetindo e mais, se repete de maneira igual. Lembrem-se aí da semana passada. Ah, professor, no movimento circular, o que é movimento periódico? É o circular uniforme ou circular uniformemente variado? Então, que se repete é apenas o movimento circular uniforme. Porque o uniformemente variado, ele vai dar uma volta e depois as seguintes vão ser diferentes. Mas o uniforme constante mantém um padrão sempre igual. Então, para que seja periódico, tem que ter 2 condições. Primeiro, se repetir. E segundo, se repetir de maneira igual. Essas repetições são iguais. Por isso é chamado periódico. O único que é periódico é o movimento circular uniforme. Então, gente, acabamos de responder uma questão
teórica do Enem. Teórica é essa questão. A partir do que você sabe do que é movimento periódico, marque as alternativas abaixo como verdadeiro. O movimento periódico é apenas o movimento circular uniforme. Se tiver lá, movimento circular uniformemente variável, é falso. Tranquilo? Vamos lá. A questão aqui, vamos vir aqui para a questão. Se foi só um extra. Não. A questão diz o seguinte. Se um determinado fenômeno ocorre 20 vezes, então ele diz 20 vezes, um fenômeno lá, algum fenômeno, algum evento lá, ele ocorre e se repete 20 vezes. Em essas 20 repetições, se dão em 4 segundos. Em 4 segundos. Pronto. Essa é a questão. A partir disso, ele quer saber qual é a frequência. Lembra aí, frequência. Frequência, qual é o símbolozinho, professor? Fzinho, tá aí, Fzinho minúsculo. Frequência, né? Mais do que F minúsculo. F de imprensa, né? Ó, F minúsculo. Aí eu quero saber, professor, qual é a forma que eu vou usar aqui para frequência? Tá aqui, ó, tem duas. Tem Fzinho igual a N sobre ΔT e tem um outro Fzinho igual a 1 sobre Tzão. Qual das duas formas, professor? Deixei aqui de propósito, sem dizer 20 vezes, é a informação sobre o quê? Para a gente trabalhar e ver se vocês conseguem entender. Professor, fórmula de frequência. Fórmula de frequência está aqui, ó. Frequência, o símbolo Fzinho. Frequência igual a N. O que é N? N é o número de vezes. Professor, se é movimento periódico, está se repetindo. São repetições. Eventos que acontecem e se repetem. O nascer do sol se repete a cada 24 horas. Né? De 24 em 24 horas se repete. É periódico. Professor, então frequência é igual ao número de vezes. Está acontecendo várias vezes. É o número de vezes dividido pelo tempo total. O tempo total. Professor, qual é a forma que eu vou usar aqui? Já acabei de dizer para vocês, né? A primeira, a segunda não é. Então, já sabendo que é a primeira forma, peguei aqui, ó, fórmula de frequência, Fzinho igual a N sobre ΔT. O que é N? Número de vezes. Aí a pergunta é, número de vezes aí vai ser 20 ou vai ser 4? Tá claro aqui, né, gente? Então, mais uma vez, você resolve bem uma questão de física, primeiro pegando as informações, os dados, os valores. A partir dos dados, dos valores, de cara, a própria questão se resolve. Número de vezes vai ser F, N ou ΔT. Tá, professor, o senhor acabou de dizer que N é um número de vezes. Então tá aqui, ó, esse 20 vezes é um Nzinho, é um número de vezes. E ΔT é o quê? O tempo total. O tempo tá aqui, ó, 4 segundos, então é ΔT. Atenção aí, algum aluno poderia perguntar, professor, como é que eu sei que é ΔTzinho ou se é Tzão? Tzão é o período. É período de uma única volta. Uma única repetição. Observe que esses 4 segundos foram as 20 repetições. Então, é o tempo total das 20. Não foi uma única, foi total. Todas as repetições. Então, o que tem que estar atento aí sobre o tempo é se o tempo é o tempo total ou se o tempo é o tempo chamado período. O tempo período é de uma única volta. Uma única vez. Não pode ser volta, se é oscilação, se ele está indo, voltando, subindo, descendo. É de uma única vez. O tempo total é o tempo que está acontecendo todas aquelas repetições. Tranquilo? Então, acabou. Não tem mais o que fazer, professor. Física aqui já acabou. Peguei os dados, identificando quem é quem, ó. As informações 20 vezes é o valor do Nzinho, 4 segundos é o valor do ΔTzinho, que é o tempo total, e sei que agora me restou a única fórmula para calcular a frequência, essa daqui, ó. Fzinho igual a N sobre ΔT. Acabou. Vou agora substituir os valores. Quero o Fzinho. Vamos substituir os valores na forma. Quem é Fzinho? Fzinho é o que eu quero. Repete-se. N. Quem é N? 20 vezes sobre ΔT. Quem é ΔT? 4. 4. Logo, a frequência vai ser quanto? 20 dividido por 4, 5. 5 o quê? Qual unidade? E aí, alguém lembra lá? 5. Vou botar aqui, observações. 5 Hz. Hertz. Hzão maiúsculo, que é o nome de uma pessoa, um cientista, né? Hertz. 5 Hz. Ou esse Hertz também pode ser chamado de rotações por segundo. Rotações por segundo. Observe aí que o tempo aqui está em segundo. Então, a resposta vai ser rotações por segundo. Se o tempo tivesse minutos, a resposta vai ser rotações por minuto. RPM. Então, observe que frequência pode ter RPS ou RPM. Tranquilo? RPS ou RPM. E vou mais. Professor, a frequência aqui foi de 5.
RPS ou Hertz, é a mesma coisa. Hertz ou RPS é a mesma coisa. Aí, eu vou mais aqui no seguinte. Se a questão pedisse para colocar em RPM, observe que aqui é RPS, segundos. 5 RPS. Mas se eu quisesse, professor, em RPM, de RPS para RPM, multiplica por 60. É só multiplicar por 60. Ah, professor, aqui é RPS ou Hertz. É exatamente a mesma coisa. Atenção aí, atentos à observação. RPS é a mesma coisa que Hertz. Então, lá no Enem, no vestibular, onde for, a unidade de frequência é Hertz ou RPS, é a mesma coisa. Hertz ou RPS é a mesma coisa. Mas tem também RPM. Se eu quiser transformar, professor, de Hertz, que é a mesma coisa que RPS, para RPM, é multiplicar por 60. Então, vamos multiplicar aqui por 60. Falou o número. Qual é o número que está aqui? 5. 5 vezes 60 dá quanto? 300. Então, 300. Não, 0, 5, 30. 300 o quê? RPM. Então, a frequência desse objeto aí vai ser ou 5 Hz ou 300 RPM. Então, entenderam, gente? As unidades são Hertz, RPS, que é a mesma coisa. Ou uma outra unidade é RPM. De RPM para RPS é por 60. De RPS para RPM, multiplica. E se fosse o inverso, professor, de RPM para RPS, divide por 60. Você ia pegar 300, dividir por 60, daria 5. E aí, gente, alguma dúvida? Eu me preocupo aí com silêncio. Tá aí a coordenação, tá aí Carmélia, todo mundo presente, né? Vendo que o professor está falando, está explicando, e aí a gente fica preocupado com o silêncio. Espero que esse silêncio está aí provado, né? Está gravado aí o vídeo. Espero que esse silêncio seja porque todo mundo está entendendo. Se for, maravilha. Tá maravilha. Agora, se não for, pergunta. Pergunta. Então, lá. A questão 5, ele diz. É um evento que se repete 20 vezes em 4 segundos. Qual é a frequência? 5 Hz ou 300 RPM? Além dessa pergunta, ele poderia fazer outra pergunta. Qual é o período? Qual é o período? Qual é o período? Período representado pela letra T, tesão de forma. Parabéns, lá o Everton falou, foi no chat. Estou entendendo, professor, parabéns. Quero ver quem não está entendendo, fazer a pergunta, gente, tirar a dúvida, deixar disso, né, de se acanhar, de se intimidar aí, pelo contrário, é a sua oportunidade. Não. Período. Como é que eu calculo o período, professor? Calculei frequência. Agora o período vai ser o quê? Está aqui, ó, a segunda forma. Foi a que eu apaguei, não foi, ó. Para calcular a frequência, é a primeira forma. F igual a M sobre delta T. Para calcular o período, segunda forma. Como é a segunda forma, professor? Está aqui, ó. A segunda forma é... Está aqui pequenininho, vou botar maior, né? Ó. Fzinho é igual a 1 sobre tesão de forma. T de forma, vai ter maiúsculo, certo? Vamos lá. F igual a 1 sobre tesão. Ah, professor, quem é que vai ser o período? É o que eu quero. Mas eu já sei quem é a frequência. A frequência é 5. Então, vamos lá substituir. Ó. Onde tem frequência, eu achei 5 Hz. Vai ser igual a 1 sobre período. Quem é o período? Tesão. É o que eu quero, professor. Repete. Então, vou fazer aqui, ó. Tá aqui embaixo, professor, dividindo. Faço o quê? Vai para cima. Não. Vai ficar 5 vezes T. Tudo isso vai ser igual a 1. Mas eu quero T, professor. Repete-se o T. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 1 sobre 5. Fiz esse procedimento aqui, gente, 2 vezes. Poderia só fazer cruz credo, né? Ó. Mas eu fiz porque pode ter alguns que não entendem. O T está embaixo, vai para cima. O 5 está em cima, vai para baixo. Então, o período vai ser o quê? 1 dividido por 5. E dá quanto, gente? 1 dividido por 5 é quanto? 1 dividido por 5 é o quê? 0,2, né, gente? 0,2. 0,2 o quê? 0,2 qual unidade? Tá, professor? Unidade de frequência? São Hertz. Hertz, RPS ou RPM. Período, na verdade, é um tempo. Então, 0,2 segundos. Quero saber agora quem está entendendo isso. Porque uma coisa é só fazer conta. O camarada só fazer conta, como um papagaio, né? Decorar a fórmula e fazer conta. Calcular. Mas outra coisa é entender. O que está acontecendo, professor? O que está acontecendo é o seguinte. É um movimento que está se repetindo 20 vezes. Então, ele dá 20 voltas. Em 20 voltas, ele demora 4 segundos. Isso daqui é a frequência. 20 voltas é a frequência. 4 segundos é o tempo total. Então, é delta Tzinho. Esse tesão é uma única volta. Então, é uma única volta
ele demora 0,2 segundos. Então, a gente observa o seguinte. Frequência é o número de voltas. 20 voltas, 20 vezes. Não, ele fez várias vezes. É a frequência. Número de vezes que ele está fazendo ali as repetições. O tempo total. Ele fez todas essas voltas em 4 segundos. Então, é delta Tzinho. E qual vai ser, professor, a diferença entre delta Tzinho, que é um tempo, e o Tzão, que é o período? O delta Tzinho é o tempo total. É o que ele demorou durante todas aquelas voltas. Já o período é o tempo de uma única volta. Tá vendo aqui, ó? Uma única volta. Então, gente, essa relação aqui é importantíssima para o aluno entender o que está acontecendo. Não é somente fazer conta, olhar para o Enem, para o vestibular. Muitas vezes tem questões teóricas. Então, o aluno tem que estar entendendo o que está fazendo. Tranquilo? Então, ó, quem quiser fazer um print, essa observação aqui final foi importantíssima. E aí, gente, aprendemos aqui a transformar unidades de frequência, não foi? Ó? Frequências são dadas em Hertz, que é a mesma coisa que RPS, ou RPM, rotações por minuto. De uma para outra, é só multiplicar ou dividir por 60. Né? Ó, vamos lá, fizemos quinta questão, né? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão, sexta questão. Sexta questão diz o seguinte. Sabendo que num determinado movimento, um móvel leva 0,5 segundos para realizar determinada situação. Com essa informação, eu quero saber qual o valor de velocidade angular. Certo? Pronto. De propósito, eu não botei aqui o valor de 0,5 segundos para a gente identificar, para exercitar, a partir da unidade, saber quem é. Então, observe. É um movimento circular, está aqui, ó, girando. Rotações, está girando, movimento circular. Ele quer saber qual vai ser a velocidade angular. O ômega é a velocidade angular, né? Ó. Qual é a velocidade angular daquele objeto? Sabendo que ele leva 0,5 segundos. 0,5 segundos é o quê? É o tempo. Professor, mas pode ser o tempo total ou pode ser o tempo de uma única ocorrência. Ou delta Tzinho ou Tzão, o período, né? Já vou dizer para vocês. Esse daqui é o período, o Tzão. Pronto. Sabendo essas duas informações, não, na verdade, uma única informação, né? Sabendo que o período de um determinado movimento é 0,5 segundos, qual é a velocidade angular? Simples assim, acabou. Então, olha lá, uma questão extremamente simples. Tá, professor? Qual é a fórmula que eu vou usar? Tá por aqui, ó. É a fórmula que relaciona velocidade angular e período. Estão conseguindo ver aqui, gente? Olha aqui, ó. É essa terceira fórmula aqui em vermelho. Está até vermelho. Eu acho que não consegue nem ver que está em vermelho. Não. Então, a terceira fórmula, vou colocar aqui maior. É a fórmula do ômega é igual a 2π sobre Tzão. Pronto, tá aí, ó. É a fórmula que relaciona a velocidade angular e o período. Simples assim. A partir dos dados, das informações, a questão deu. Num determinado movimento, o período é de 0,5 segundos. O que significa esse período? O período, na verdade, é o tempo de uma única volta. Então, lá o carrinho demora 0,5 segundos para dar uma volta completa. Então, observe que o período é ocorrer uma única vez. Uma única vez. Professor, qual é a fórmula que relaciona a velocidade angular, ômega, e o período? Está aí, ó. 2π sobre T. Acabou. Agora eu vou substituir os valores. Tá, professor? Substituindo os valores. Vai ficar como? Ômega. Ômega é o que eu quero. Repete-se. Ômega repete-se. Vai ser igual 2π sobre Tzão. Quanto é Tzão? 0,5. E você vai fazer essa conta, né? Vai fazer essa conta com calma e vai dar quanto? Vai dar igual a 4π. 4π o quê? Qual a unidade? 4π, a unidade de velocidade angular. A gente tinha feito aí, se não me engano, na terceira questão, na quarta questão. Foi, ó. 4π o quê? Radianos. Velocidade angular não são ângulos, rotações. Então, ele está fazendo 4π radianos por segundo. Em um segundo, ele faz 4π radianos. E o que seria 4π radianos? Tá, professor? Se eu sei que uma volta completa tem 2π, 4π são 2 voltas. Então, essa velocidade angular é a ideia de você entender que esse objeto dá 2 voltas em um segundo. 2π radianos em um segundo. Tá, professor? Eu sei lá que uma volta completa tem 360 graus. Ou 2π radianos. Aqui ele está dizendo que tem 4π radianos. Então, 4π radianos, 2 voltas em um segundo. Tranquilo? Então, vamos lá.
Com essa informação, ele pediu velocidade angular. Aí ele vai e continua. Com essa mesma informação agora, ele quer saber. Com essa mesma informação, ele quer saber se o raio que ele está percorrendo, o raio da trajetória lá do movimento circular, se o raio tem um valor de 5 metros, qual é o valor da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, CP, né? Ó, aceleração centrípeta. Então, vou apagar aqui em cima para a gente fazer. E aí, gente, tranquilo? Então, é uma questão sobre aceleração centrípeta. Observe. Tá, professor? Aqui ele está falando de período, de frequência. Deu o período, dá para calcular a frequência também. O período é inverso da frequência, né? A frequência dá quanto aqui? Ia dar 4, né? Ia dar 4. 4? Não, 2, né? A frequência dá 2 Hz. Ah, professor, mas eu quero saber o seguinte. Se tem frequência, tem período, isso daqui é um movimento periódico. Movimento periódico. Periódico. É um movimento periódico. O movimento periódico, o único movimento circular que é periódico, é um movimento circular uniforme. Aí alguém pode dizer, tá, professor, mas se é circular, se é uniforme, eu tenho aceleração? Então, gente, isso daqui foi... Vários alunos fizeram perguntas ao longo da semana, desde semana passada para essa de agora. Professor, como eu não entendo, eu não estou entendendo. Como é que o movimento sendo uniforme, ou seja, constante lá, está constante, nada está mudando, nada está variando, está lá rodando, lá, velocidade constante, ele vai ter aceleração, a gente falou. Temos que observar agora que a velocidade é uma grandeza vetorial. Sendo grandeza vetorial, eu tenho que analisar módulo, direção e sentido. O módulo, o valorzinho da velocidade, é constante, não muda. Mas a direção está mudando. Se alguma coisa da velocidade está mudando, tem aceleração. Então, gente, o que o aluno tem que estar atento é o seguinte. Movimento circular. Não importa se é uniforme ou se é uniformemente variável. Sendo circular, tem aceleração centrípeta. Simples assim. Ah, professor, se for uniforme, só tem centrípeta. Não tem aceleração tangencial. Se for uniformemente variável, tem a centrípeta, porque é movimento circular, e tem aceleração tangencial, porque o módulo também está mudando. Aí eu vou ter 2 acelerações e uma terceira que é a resultante. Então, gente, quem não entender essa ideia sobre acelerações, no próximo assunto, que é leis de Newton, vai ter dificuldade. Tranquilo? Então, já deixei aí a dica para o aluno estar atento a essa observação. Ah, professor, se eu quero aceleração centrípeta, vem aqui. Qual é a forma de aceleração centrípeta? Tem 2 formas. Vou pegar aqui as 2 formas. Quais são as 2 formas? A aceleração centrípeta vai ser igual Vzinho ao quadrado sobre R. Ou a outra aceleração centrípeta, a mesma, né? De outra maneira, como eu posso calcular? Vai ser velocidade angular ao quadrado vezes R. Então, tem 2 maneiras de calcular. Ou pela primeira fórmula, ou pela segunda fórmula. Professor, quando é que eu uso a primeira? Quando eu tenho velocidade linear. Quando é que eu uso a segunda? Quando eu tenho velocidade angular. Simples assim. Então, vamos lá. Ah, professor, então de cara já está descartada a primeira, né? Ó, vou usar a segunda. Então, como é que vai ser a segunda? Vou substituir aqui. A aceleração centrípeta é o que eu quero. Repete-se. Se é o que eu quero, repete-se. A velocidade angular é 4π. Coloca aqui, 4π. Professor, mas a fórmula diz para elevar tudo ao quadrado. Tudo isso ao quadrado vezes R. Quanto é R? 5. A aceleração centrípeta vai ser igual. 4π ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Π ao quadrado, vezes 5. Acabou essa questão, né? Ó, a aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? 80. 80 o quê? Π ao quadrado. Qual a unidade? A aceleração centrípeta é o quê? Metros por segundo ao quadrado. Observe que a aceleração centrípeta é uma grandeza linear. Metros por segundo ao quadrado. Não são radianos por segundo ao quadrado. E aí, gente, chegamos aqui na questão 6. Tinha várias outras, mas aí eu vou deixar para casa, porque são as mesmas questões, só para agora você praticar. Chegamos agora, o quê? 9 horas, né? Alguma pergunta, a gente ficaria agora interessante, aberto, para fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Tem uma 7ª questão aqui. Uma 7ª questão, eu vou deixar para casa. É exatamente a situação de acoplamento. Falta 2 minutos ainda, né? Para as 9. Acoplamento. Ah, professor, eu tenho aqui uma roda menor lá na bicicleta, a catraca, e a roda maior, a coroa. Não, vou deixar essa questão para casa para a gente fazer. Qual é a fórmula que eu vou usar? Está aqui a fórmula. Ah, professor, se são
correntes, se são correias, eu só posso usar essa forma aqui, ó. Velocidade angular vezes um raio, velocidade angular vezes um raio. Essa última aqui é quando são situações do mesmo eixo. E aí, gente, tranquilo? Alguma pergunta? Seria interessante fazer pergunta, tirar dúvida. A gente para, a gente explica para tirar dúvida. Tranquilo? Mas o pessoal colocou lá no chat. Não, professor, estamos entendendo, está tranquilo. Então, meter o aço, responder as questões e durante a semana fazer perguntas pelo chat. E aí, gente, tranquilo? E aí, gente, parabéns mais uma vez a todos que estão fazendo as tarefas. 9 horas, vamos encerrar aqui para o próximo professor, né? Ei, professora Camélia, até mais, até daqui a pouco. Valeuzão, gente. Até mais, tchau, tchau.